E se eu te dissesse que genialidade não é um dom? E se for, na verdade, uma habilidade que pode ser treinada? A gente vai explorar exatamente isso usando como guia o livro Mentes Brilhantes, de Alberto Delissola. Vamos descobrir juntos como construir uma memória realmente poderosa e uma criatividade sem limites. Se prepara para destravar o potencial do seu cérebro. Bom, vamos lá. Nosso caminho hoje começa com a história inacreditável do autor, que era super esquecido. Depois a gente vai quebrar o mito do gênio, aprender umas técnicas antigas para lembrar de tudo, entender como funciona a mente criativa e, por fim, descobrir como derrubar aqueles bloqueios que impedem a gente de inovar. A base de tudo está nessa frase aqui. O método é a mãe da memória. A grande sacada não é nascer com um super cérebro, sabe? É aprender as técnicas certas para usar a máquina que a gente já tem. Memória e criatividade são como músculos, podem e devem ser treinadas. Então, vamos começar com a jornada do próprio autor, o Alberto Delissola. E olha, se prepara porque a história dele é daquelas de cair o queixo. Antes de virar um campeão de memorização, ele era, bom, exatamente o contrário disso. Pode acreditar nisso. O cara que se tornou recordista latino-americano de memorização era o tipo de pessoa que esquecia nomes, senhas, onde tinha estacionado o carro, aquele clássico. Em 2004, ele decidiu que já chegava e começou a treinar sério. Essa transformação toda prova que essa habilidade não veio de berço. Foi uma decisão, seguida de muito, muito treino. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? O que, de fato, separa um gênio do resto de nós? O livro vai direto na jugular daquela ideia de que genialidade é algo com que a gente nasce, e a ciência parece concordar. Pensa só em alguns dos maiores nomes da história. O matemático Poincaré foi taxado de imbecil num teste de QI. Thomas Edison era visto como um aluno lento da turma. E o Albert Einstein? Ele teve tanta dificuldade com a linguagem que a família dele achou que ele nunca ia aprender a falar direito. Essas histórias simplesmente destroem o mito do gênio que já nasce pronto. E o mais fascinante é que, muitas vezes, a genialidade surge justamente das maiores dificuldades. Beethoven, por exemplo, compôs sua obra mais famosa quando já estava praticamente surdo. E o que dizer de Leonardo da Vinci? Um gênio em tantas áreas que mostra que a capacidade humana é imensa. Eles provam que o gênio é forjado na superação e não simplesmente herdado. E aqui está o pulo do gato. A neurociência mostra que o que importa não é o número de neurônios que a gente tem, mas o número de conexões, as sinapses, que a gente cria entre eles. Pensa assim, o cérebro é o hardware. A genialidade não está no hardware, mas no software que a gente instala nele através do estudo, da curiosidade e do esforço. Olha que doido esse experimento. Ratos que viviam em ambientes cheios de estímulos desenvolveram mais conexões cerebrais, viveram mais e se tornaram basicamente ratos gênios. Se isso acontece com ratos, imagina o que nós podemos fazer. A gente pode literalmente reconfigurar nosso cérebro com os estímulos certos. Certo, agora vamos para a parte prática. Como a gente pode usar tudo isso? Vamos começar com uma técnica de memorização que os antigos romanos usavam. É uma arte ancestral, mas que continua sendo incrivelmente poderosa hoje. A técnica é o método dos lugares. A ideia é bem simples, mas genial. Primeiro você escolhe um lugar que conhece muito bem, tipo a sua casa. Aí você cria imagens mentais para o que quer lembrar e espalha essas imagens pelos cômodos. Por exemplo, para lembrar de comprar pão, leite e ovos, imagine um pão gigante bloqueando sua porta, uma cachoeira de leite caindo da escada e galinhas botando ovos no seu sofá. Para se lembrar da lista, é só fazer um passeio mental pela casa. É transformar informação abstrata numa jornada visual super fácil de lembrar. Da memória, a gente passa para a criação. E assim como a memória, a criatividade não é mágica, não. Ela segue um processo bem definido que pode ser entendido e, o melhor de tudo, pode ser cultivado. Basicamente, toda grande ideia passa por 5 estágios. Primeiro, a preparação. É quando a gente se enche de informação sobre o assunto. Depois, a incubação. A gente dá um tempo e deixa o subconsciente trabalhar. Aí vem a iluminação, aquele momento eureka. E, por fim, o julgamento e a implementação, que é quando a gente pega a ideia e transforma em algo real. Pensar nesse momento eureka é empolgante, né? Qual foi a sua última grande ideia? Conta pra gente aí nos comentários. E olha, se você tá gostando de destravar o potencial da sua mente com a gente, já deixa o seu like e segue o canal Pneuma BR para mais conteúdos assim. Mas se existe um processo, por que a gente não tem mais momentos eureka? Bom, o livro mostra que na maioria das vezes, os inimigos da inovação moram dentro da nossa própria cabeça.
O nosso crítico interno é de longe o maior sabotador. Sabe aquela busca incessante pela resposta certa? Ou aquela vozinha que diz, isso não é lógico, tem que seguir as regras. Tudo isso sufoca a criatividade. Mas a crença mais perigosa de todas é aquela que a gente repete para si mesmo. Ah, eu não sou uma pessoa criativa. E para calar essa vozinha, ouve só o que o Michael Jordan disse. Ele fala que errou mais de 9.000 arremessos, que falhou muitas e muitas vezes. E é por isso que ele teve sucesso. O fracasso não é o contrário do sucesso, ele é uma parte fundamental do caminho para chegar lá. Na criatividade, essa mentalidade é tudo. A história do Steve Jobs é a prova real disso. Ser demitido da Apple, a empresa que ele mesmo criou, foi, nas palavras dele, a melhor coisa que poderia ter acontecido. Aquele fracasso gigantesco o libertou, deu início ao período mais criativo da vida dele e culminou no retorno triunfal que todos nós conhecemos. A jornada do Jobs e a filosofia do Michael Jordan mostram a importância de dar um novo significado ao fracasso. E isso nos leva à grande lição deste livro. Uma mente brilhante não é algo que se tem, é algo que se constrói. Memória e criatividade não são dons divinos, são músculos que a gente pode fortalecer com método, prática e, acima de tudo, com a coragem de errar. E agora, com essas novas ferramentas em mãos, a pergunta que fica é: qual muro você vai tentar atravessar hoje? Deixa sua resposta aqui nos comentários e aproveita para ativar as notificações, porque no nosso próximo encontro a gente vai entregar mais chaves para abrir novas portas do conhecimento.